Olá pessoal, boa tarde, boa noite para vocês aí no Brasil. Vamos iniciar nossa aula de hoje depois do intervalo que tivemos nesse período da festa de Pêssar. Eh, Tivemos um início de um processo com o Pêssar que vai ser de uma duração de 49 dias e esse vai ser o nosso tema de hoje. Lembrando que as nossas aulas do nosso site, do canal do YouTube Lilmod em Português, se encontram aulas durante o último ano inteiro. Tivemos aula também ano passado sobre o tema, duas aulas sobre o tema do Sfirat Omer, e hoje a gente vai abordar um pouco mais sobre esse tema. eh, Levando algumas outras prismas para nossa evolução. Esse é o tema, evolução. Evolução com a contagem do Homer. Tentar trazer para a gente um pouco do significado do que esse período de 7 semanas tem a ver com esse processo evolutivo. Então, vamos primeiro começar com uma rápida lembrança do que é esse período do Homer, uma mitzvah contada na Bíblia que diz para a gente que a partir da nossa noite do Pêssar, no dia seguinte, é feito uma contagem de uma oferenda, que na época que existia o templo existia, hoje não temos essa oferenda, a oferenda do Homer. Homer é uma medida agrícola que era feita na época da primavera, com a festa do Pêssar, uma oferenda da cevada. Hoje em dia não temos mais o templo, nesses últimos 2000 anos praticamente, então nós não fazemos oferendas, mas a mitzvah de contar, ela ainda continua existindo, e diz a Bíblia, os Sfartem Lachem e Mochorat Shabbat, a gente vai contar, cada um de nós vai contar para si mesmo, no dia seguinte da noite do Pêssar, que é a segunda noite, começamos a contagem, e contamos durante 7 semanas plenas. Essa é uma mitzvah específica, e a gente vai falar sobre ela. Mas existem algumas coisas que se agregaram ao longo do tempo, na história, para esse período da contagem do Homer, e um pouco disso também a gente vai lembrar agora, especificamente a tradição mais forte que as pessoas lembram sobre esse período da contagem do Homer, é que, além da contagem em si, é que se tornou um período onde alguns costumes foram introduzidos, em especial costumes de luto. É, a gente explicou isso no ano passado e vamos trazer essa lembrança outra vez da parte histórica. Nesse período especificamente da contagem do Homer, há aproximadamente 2000 anos, na época do segundo, depois da destruição do segundo templo, tivemos uma rebelião contra o Império Romano e um dos líderes da rebelião era o Rabi Akiva, no século II. Nesse episódio da época da vida do Rabi Akiva, na rebelião contra o Império Romano, a gente conhece uma passagem onde conta no Talmud de que 12 mil pares de alunos do Rabi Akiva foram mortos num período de tempo curto, entre Pessah e Shavuot. Ou seja, exatamente no período que a gente se encontra, que a gente chama das 7 semanas, das 49 dias entre Pessah e Shavuot, esse período da contagem do Homer, se deu então um episódio trágico na história nacional do povo de Israel, onde 12 mil pares de alunos do Rabi Akiva morreram, e explicam os sábios e comentam na literatura talmúdica que o motivo que eles morreram de forma trágica, porque eles faltaram com respeito um para com o outro, com o respeito da Torá do próximo, do saber da forma de estudar do próximo, ou seja, uma intolerância que existia, e eles foram castigados e morreram de forma trágica naquele curto período. E isso trouxe para a tradição do povo judeu um luto nacional até os dias de hoje, pelo ódio gratuito que existia, pela forma como eles estavam vivendo. Então, esse tipo de atitude manteve até os dias de hoje a nossa tradição de, nesse período, fazer costumes de luto. Então, isso é uma parte que está envolvida dentro da tradição desse período.
Logicamente que as leis de luto vão desde questões como não usar roupa nova, não fazer grandes festas como casamento, etc. Se alguém nasceu nesse período e faz a circuncisão, então se faz, mas casamento não se faz. Se alguém tem a data do Bar Mitzvah, da comemoração dos seus 13 anos nesse período, então se faz a data do Bar Mitzvah, mas festas como casamento especificamente, que você escolhe uma data específica, não se faz nesse período da contagem do Homer, eh, não se faz a barba, existe uma série de outros costumes específicos do luto que se evita, como fazer alegrias ao longo desse período, com músicas, se diminui esses hábitos de alegria, porque é um momento onde as pessoas fazem uma reflexão por um luto nacional, de que algo que aconteceu no passado, mas que se preserva, lamentavelmente, até os dias de hoje, uma vez que não vivemos a plenitude do templo e não vivemos a plenitude de um povo unido. Lamentavelmente, ainda temos discordâncias e discórdias, então lembramos sempre essa passagem histórica e trazemos isso para os nossos dias a cada ano como um modelo de caso para a gente refletir, aprimorar e melhorar a nossa atitude. Então, esse é um lado que a gente traz como despertar de um episódio histórico, mas logicamente que da sua história inicial, desde a contagem do Homer no seu primeiro dia, na festa seguinte da noite do Pêssar, até o dia de Shavuot, até o final dos 49 dias plenos, e depois a gente vai ter a festa de Shavuot, especificamente nesses 49 dias, 7 semanas, existe uma contagem que nos traz umas ideias que vão além do apenas contar o tempo. Não é apenas uma contagem de tempo, tem algumas coisas que estão por trás, e é isso que a gente quer trazer para vocês hoje sobre esse processo de evolução. Ok? Então vamos entender um processo. Primeiro, a palavra em hebraico Sfirá, a gente fala em hebraico Sfirat Homer, contagem do Homer, tem alguns significados na mística. Um dos famosos sábios da mística, o Rabino Moshe Cordovero, de origem espanhola de Córdoba, que faleceu em Israel, em Tzfat, autor de um dos livros famosos do mundo da Kabbalah, que é o livro chamado Pardes, em tradução significa bosque. É, o, o autor desse livro, o Rabino Moshe Cordovero, ele fala que a origem dessa palavra sfirá vem da palavra mispar. Mispar, ou a raiz, que tem samer pei resh, que ela tem algumas palavras tiradas dessa raiz, que pode ser mispar, sipur, sefer. Mispar é número, sipur é um conto, sefer é um livro. E tem uma outra palavra que sai dessa raiz, que é safir. Safir é uma pedra, a safira em português, né? Ou seja, temos algumas palavras que saem dessa raiz, dessas três letras em hebraico. Samach Peiresh. É, contar em número, contar um conto, é, livro, que está a ver com Sefer, ou seja, essas palavras que estão envolvidas com essa mesma raiz é porque tem algum processo que está por trás. Quando se fala de contagem aqui, alguma coisa está nos querendo transmitir. É, então, essa contagem que a gente faz, ela tem um processo de influenciar, assim como a gente usa um livro com suas ideias, ou quando a gente conta um conto, uma mensagem que está por trás. Quando a gente está contando números, a gente está passando por um processo acumulativo, né? Eu conto um, mais um, mais um, mais um. Estou contando dois, três, estou acumulando alguma coisa, um saber, uma experiência, uma vivência, é um acúmulo de coisas que estão acontecendo. Então, são aspectos que estão sendo trazidos para a nossa vida de forma emocional, através de cada um desses dias que nós contamos. Então, cada um desses dias, dos 49 que nós contamos, tem aqui uma história que está por trás. E diz o Ramak, o Rav Moshe Cordovero, que é, na verdade, a história das nossas almas, a nossa forma de se conectar com Deus. Cada um de nós, nesses 49 dias, temos uma conexão com Deus diferente. A cada dia é uma conexão diferente. É, isso é através de os atributos, ou na verdade a gente chama isso de sefirot, são as emanações que tem através do Rabino Arizal explicando das 10 sefirot.
três delas estão ligadas à parte intelectual, à parte da mente, e outras sete estão ligadas à questão emocional e estão ligadas ao nosso corpo. Então, no plural, Sefirah, Sefirot, então Sefirah Haomer, assim se costuma falar em hebraico. Então, esses atributos, essas sete Sefirot, elas vão estar sendo organizadas nesses 49 dias, nessas 7 semanas, sendo cada uma delas uma com todas, ou seja, de cada uma. A primeira, por exemplo, é Hesed, ela vai se relacionar com o próprio Hesed. A segunda é Gevurah, então a Hesed vai se relacionar com a Gevurah, e assim cada uma delas vai se relacionar com a próxima. Isso são formas de como essa luz, ou essa história de cada uma delas vai se relacionar entre nós e Deus. Essa é a parte como a mística vai explicar. A gente vai tentar explicar um pouquinho mais sobre esse modelo na continuação. É, uma curiosidade em específica sobre essa contagem do Homer é que essa contagem do Homer é uma mitzvah que ela é dita uma vez na Bíblia, mas não é uma mitzvah única, porque nós fazemos uma brachá diariamente durante 49 dias de contagem do Homer. Uma mitzvah asher que deixaram bem mitzvotav esivano al sefirat Homer, né? Que Deus nos ordenou com um mandamento de contar o Homer. Então, é uma mitzvah que tem uma duração de 3 meses, durante quase 3 meses de Nissan, Iyar e Sivan, os 3 meses consecutivos, né, a partir do dia 15 de Nissan, depois da noite do dia 15 de Nissan, que começamos a nossa noite do Pêssar. Então, no dia seguinte, começamos a contagem e vai até o fim do mês de Nissan e todo o mês de Iyar, até o início do mês de Sivan, a gente vai contabilizar um total de 49 dias, que vai passar por 3 meses. Ou seja, é uma mitzvah de, podemos dizer, de bem longa durabilidade. E não é uma mitzvah com uma brachá única, como um conjunto de ações que você faz com uma única brachá. Ela sim nos envolve durante 49 dias seguidos. Né? Uma mitzvah que ela é de uma contagem do Homer, que ela é anual, mas que vai durar 49 dias. A gente conta de forma curiosa, a gente conta os dias e também as semanas. Então, por exemplo, a gente conta o primeiro dia, o dia 1, depois o dia 2, o dia 3. Quando chega no dia 7, a gente vai falar, são 7 dias, que é uma semana inteira do Homer, né? Depois 8 dias, que são uma semana e mais um dia do Homer. E assim vai, 9 dias, são uma semana e mais 2 dias, 9 dias, que são uma semana e mais 2 dias do Homer. E assim, 3 dias, quatro, depois 2 semanas, 3 semanas e mais 2 dias, 4 semanas e mais 3 dias. E assim vai somando até completar os 49 dias. E é interessante porque a gente fala que esse processo todo que vai desde o Pesach até Shavuot, muitas pessoas imaginariam que a contagem deveria ser o contrário, ou seja, decrescente, 49, 48, 47. Por quê? Porque seria como se eu estivesse esperando chegar no auge que é o Monte Sinai, a entrega da Torá, ou seja, sair do Egito, da escravidão. Então, estou contando agora o jubileu chegar, que é o dia 50, para poder receber a Torá. Então, seria uma contagem de forma regressiva, assim muitas pessoas imaginariam, porque assim muitas vezes acontece quando você tem uma data específica para alguma coisa, por exemplo, um dia tal específico que você vai sair de férias. Então você começa, falta um mês para sair de férias, falta 3 semanas para sair de férias, falta 2 semanas para sair de férias, falta uma semana. E aí você vai contando até as horas, falta 48 horas para sair de férias, falta 13 horas para sair de férias. Existe uma contagem regressiva. Isso seria uma ideia que muitas pessoas imaginariam, se isso fosse de verdade, onde o ponto principal estaria no auge, chegar no Monte Sinai e receber a Torá. Mas a mitzvah de Serat HaOmer, ela não está relacionada com a festa da entrega da Torá. A festa da entrega da Torá é uma festa por si só, com a sua autonomia, ou seja, ela tem a sua qualidade por si só. Mas a contagem do Homer é uma mitzvah dela própria e que ela tem a ver com um processo crescente de evolução, onde cada dia eu me aperfeiçoo como ser humano, cada dia eu sou um ser humano
eu tenho um histórico de ter saído da escravidão do Egito, onde eu me encontrava no mais baixo nível de impureza, no mais baixo nível de situação que o ser humano podia estar, preso à idolatria do Egito, e ele vai sair nesse processo todo de 49 dias de elevação espiritual para chegar no ponto de estar preparado para receber uma revelação divina. Ou seja, essa é a ideia da contagem do Homer. Não que eu, por si só, eu vou chegar lá do jeito que eu estou, pronto, e Deus vai me entregar a Torá. É uma data por si só a entrega da Torá. Mas a contagem do Homer é a minha evolução. Por isso eu conto cada dia uma mitzvah em separado à parte. Então, nesse dia da noite da contagem do Homer, nós costumamos fazer nesse dia uma mitzvah específica, um momento adequado, tem um horário específico, normalmente depois do pôr, depois que nascem as estrelas, e aí eu conto a minha contagem do Homer. Esse é o motivo, de uma mitzvah que ela tem um valor intrínseco só dela. É, e se eu esqueci de contar um dia, no dia seguinte eu conto novamente o meu próximo dia. Eu não paro de contar. Vai ter uma discussão alárrica se eu preciso fazer a mitzvah, a brachá, na mitzvah do segundo dia, do terceiro dia, se eu esqueci um dia anterior, ou os dias posteriores, se eu deixei de fazer uma mitzvah, se eu deixei de fazer uma contagem, então talvez eu não precisaria fazer a brachá, mas eu continuo contando, ou seja, a contagem, ela continua, independe se eu faço ou não faço a brachá, né? Porque a ideia de que é um conjunto de uma mitzvah única, 49 dias, uma mitzvah única. Mas uma vez que eu posso ter esquecido um dia, então eu continuo contando, mas sem abrahar. Mas a ideia é de que eu estou me referindo à contagem a cada dia. Ou seja, aqui tem uma obrigação nossa de manter esse elo dentro das 7 semanas, 49 dias, de seguir contando. E uma das questões interessantes é que o início da contagem, que é logo no Pessah, não, logo no segundo dia do Pessah, lá a oferenda essa que existia agrícola era uma oferenda de uma matéria-prima chamada cevada. A matéria-prima cevada, ela era normalmente utilizada para os animais, alimento dos animais. É um nível de oferenda que estava mais baixo do que o nível do final do Pessah, do final da contagem do Homer. No final da contagem do Homer, quando a gente chega na festa de Shavuot, a gente vai comemorar nessa festa também uma relação agrícola, que é a festa das primícias. E na festa das primícias, nós trazemos o trigo. E nesse período da contagem do trigo, a gente entende que o trigo vai ser parte do alimento consumido pelo ser humano. Aqui a gente vê dois momentos diferentes. Um momento que é do trigo, do homer inicial com a cevada, para a medida do homer, que é do trigo já no final de 49 dias. São dois patamares diferentes, o que nos mostra que esse processo de 49 dias nos faz uma transformação de sair de uma realidade, de um mundo no estágio como animais, no sentido de que vive na base do instinto, sem o livre-arbítrio, sem o poder de raciocínio, de escolha, e elevamos num período de 49 dias depois a um estágio de um nível do ser humano, que é um patamar espiritual mais elevado. É, Logicamente que os animais, parte da criação divina, eles não têm o livre-arbítrio, eles não têm a questão racional, ele não está no patamar racional, ele vive na base do instinto, incluindo até as emoções que os animais têm, mas eles não têm a capacidade do raciocínio, que isso diferencia o ser humano do animal. Logicamente que muitas pessoas vão questionar, então, isso significa que um é melhor que o outro? Não, o critério de melhor não existe aqui. Existe critério de diferenças de faculdades e capacidades na relação também espiritual, mas não sobre melhor, porque a questão do melhor, tudo tem um papel e uma função na criação desse mundo. O mineral, o vegetal, o animal e o ser humano. Todos têm o seu papel e a sua função dentro da criação divina com um papel específico. Não significa que um é melhor que o outro. O vegetal não é melhor que o mineral, ou melhor que o animal, ou que o homem é melhor.
Não existe essa questão dentro da visão espiritual. Na visão espiritual, tudo foi uma criação divina, mas cada um tem um processo de evolução, né, do que tem capacidade. Então, um mineral tem uma capacidade, que o vegetal tem outra capacidade, o animal tem uma outra capacidade e o ser humano tem uma outra capacidade. E cada uma delas são capacidades diferentes em como servir ao Criador. Então, vou dar um exemplo: um mineral para servir um criador, ele não tem dinamismo, o mineral é estático, enquanto que o vegetal, o animal e o humano já têm um dinamismo. O dinamismo de um animal é muito maior que o dinamismo de um vegetal. O dinamismo de um homem é muito maior que o dinamismo de um animal. Esse dinamismo é que difere. Então, são formas de interpretar de que a oferenda no início é feita da cevada, que na questão agrícola é o que está no momento, enquanto que 49 dias depois já vamos ter o trigo, né? A própria primavera traz no início a cevada e só depois de 49 dias a gente vai ter o trigo na sua plenitude para ser colhida. Então, esse é o processo interessante que temos nessa questão específica da contagem do Homer. Dentro desse processo, vamos passar para o próximo slide. Dentro desse processo, esses atributos emocionais, o que a gente pode chamar essas sefirot das 49, que elas são relações que nos faz conectar com o Criador, cada uma delas, a gente costuma fazer um tipo de entendimento como parte da relação que Deus se revela para cada um de nós. Ou seja, é, cada um de nós tem uma forma de se conectar com Deus utilizando esses atributos emocionais. Vou explicar cada um deles, a gente falou no ano passado, mas eu vou repetir esse ano novamente. As Sefirot, sete Sefirot, que são relacionadas e muito comparadas com parte do corpo humano, elas estão divididas da seguinte forma: Chesed, Chesed que a gente traduz como bondade e benevolência, Gevurah, que seria traduzido também como severidade, justiça, disciplina, moderação, reverência, são opostos, são dois braços opostos que temos dentro do que a gente chama talvez do corpo humano, né? Tiferet vai ser um equilíbrio que vai encontrar entre o Hesed e a Gvurah, que é a beleza, a harmonia, uma compaixão. Eh, Netzach e Hod são também dois opostos. Netzach, resistência, no sentido de eternidade, firmeza, ambição, um objetivo a ser alcançado. Hod é um esplendor, que é uma questão de uma humildade. Yesod e Malchut estão conectados na mesma linhagem. O Yesod é como se fosse a base, o fundamento, o princípio, um vínculo, enquanto que o Malchut vai ser a nobreza, a parte do reino, a soberania, a liderança. São sete atributos que durante esses 49 dias, cada dia a gente vai falar duas atribuições, onde elas vão se relacionar. O primeiro dia falamos Hesed junto com Hesed. Depois, o segundo dia, Hesed com a Gevurah. O terceiro dia, Hesed com Tiferet. O quarto dia, Hesed com Netzach. E até assim, o sétimo dia, Hesed com Malchut. Na segunda semana, a predominância vai ser a Gevurah. A Gevurah com o Hesed, a Gevurah com o Tiferet, a Gevurah com o Netzach, a Gevurah com até o Gevurah com o Malchut. Na terceira semana, o que vai predominar vai ser a força do Tiferet. Então, como o Tiferet vai se relacionar com o Hesed, como o Tiferet vai se relacionar com a Gevurah, como o Tiferet vai se relacionar com cada um desses, com Yesod, com Malchut, até que na última semana, na semana do Malchut, como o Malchut vai se relacionar com o Hesed, o Malchut, com a Gevurah, o Malchut, com o Tiferet. Esse vai ser os atributos que vão ser trazidos espiritualmente para cada um de nós. O que eu quero dizer com isso? Vamos, por um momento, imaginar que, na verdade, Deus se relaciona com o ser humano através dessas sefirot. Nesse período que a gente tem entre Pesach e Shavuot, é como se abrissem portais do céu, que nós temos uma oportunidade onde essas energias elas estão mais latentes. É, Na ideia do calendário judaico, numa das nossas aulas que falamos que o calendário judaico ele não é totalmente algo circular, que começa primeiro, por exemplo, 1º de janeiro até 31 de dezembro e depois começa novamente 1º de janeiro. Não.
O calendário judaico não tem esse prisma de ser alguma coisa circular. O calendário judaico ele tem uma outra visão. Ele tem uma visão não circular, e sim uma visão espiralizada. É uma espiral. Ou seja, quando eu começo o ano, eu não termino o ano no mesmo ponto onde eu estou para recomeçar novamente. Eu estou num outro nível, uma evolução, num outro nível de partida. Ou seja, eu não acabo o meu ciclo do ano no mesmo ponto onde eu comecei. Eu acabo numa espiral, numa outra alçada, num outro nível, num outro patamar. Essa é a ideia que se entende sobre o calendário judaico. Ou seja, a nossa vida nesse mundo que temos aqui, nós vivemos nosso conjunto de anos, de 120 anos de vida, então a cada ano eu dou um ano inteiro e não volto para o mesmo ponto. Eu estou num outro patamar quando eu termino meu segundo, meu terceiro, meu quinto, meu décimo, meu 20º ano e assim por diante, a gente passa por um processo evolutivo. E nessas 7 semanas específicas, entre Pessah e Shavuot, que é onde temos o nascimento da nação judaica, podemos dizer, com o povo de Israel se constituindo com uma memória coletiva, saindo do Egito, até o momento onde ele já está unido no pé do Monte Sinai para ter a revelação divina. Nesse processo, existe uma evolução e as energias do céu, elas renovam a cada ano. Significa que quando eu chego nesse período entre Pessah e Shavuot, ao ler todas as noites a minha contagem do Homer, eu abro meu livro e vou contar o Homer, né? A gente tem isso anotado nas nossas orações noturnas. Quando eu vou ler a contagem do Homer, eu vou pronunciar que eu estou agora nesse momento de Hesed com Gvurah, ou Hesed com Tiferet, ou Malchut com Hesed. Eu vou estar refletindo cada um desses significados, como todos esses tipos de atributos, tipos de revelação divina, ela se atribui dentro da minha vida. Então, na contagem específica, por exemplo, o período dos 49 dias, né, das Sefirot, a gente vai contando ela de forma multidimensional. Ou seja, não é apenas uma, ela vai se misturar entre todas. Ou seja, a bondade em como que ela se revela dentro da minha vida, como que ela vai se revelar perante relações com todos ao meu redor, como eu vou atribuir esse meu resto, se eu vou ter controle no meu reset, se eu vou ser severo no meu reset, se eu vou ser firme, resistente, se eu vou aplicar esse reset que eu tenho como parte de um princípio de vida, se eu vou aplicar esse reset com uma liderança e vai ser minha bandeira, minha nobreza de vida, ou seja, como eu vou me relacionar dentro de todos os outros sefirot. É a mesma coisa com a minha severidade. Na semana da minha severidade, como eu vou ser? Vou ser severo de forma severa, vou ser severo de forma bondosa, vou ser resistente na minha severidade, vou ser humilde na minha severidade, ou seja, eu vou trabalhar durante 49 dias o meu modelo de comportamento, né, na minha relação para com Deus. Então, dessa forma, a gente vai pronunciando cada noite nosso dia dessa sefirá. Esse é o processo que a gente faz. Então, de cada semana por semana, a gente passa por esse processo. Agora, tudo isso daí faz parte de um ritual, de uma contagem, que a gente faz ela de forma, normalmente, porque assim a lei nos ensina. Agora, o que que a gente tem por trás disso? Então, o processo que tem é uma coisa muito curiosa, porque, primeiro de tudo, quando a gente estuda sobre essas sefirot, esses relacionamentos com Deus, a gente, ao processar o estudo, a gente começa a dar oportunidades para que esses nossos comportamentos mudem. Porque, na verdade, como a gente pode evoluir nosso comportamento? Como a gente pode se tornar uma pessoa melhor? Se a gente está falando do ponto de vista histórico, desde um status de escravo do Egito até um ser humano pronto para uma revelação divina, ou seja, espiritualmente é um ser elevado, como a gente chega nesse processo? Como, com que tipo de faculdades ou atributos a gente tem que chegar nesse nível? Então começa a partir dos estudos, né? Quando a gente começa a trabalhar o processo de estudar, ao trabalhar os meus estudos, eu posso começar a ter mudanças de atitudes, porque
as atitudes que a gente tem na nossa vida para com tudo, elas precisam ser educadas, ensinadas, aprendidas. Ninguém tem uma atitude puramente por instinto, porque por instinto a gente seria puramente animal, né? Viveríamos na base do instinto, mas somos dotados de uma definição de ser humano, né? Criados à imagem e semelhança de Deus. Então, essa imagem e semelhança de Deus, como eu vou expor ela no meu dia a dia? Então, eu não posso viver apenas pelo meu instinto, eu passo a utilizar o meu conhecimento, o meu poder de raciocínio e de estudo. Uma vez que eu começo a aplicar os estudos na minha vida, isso vai influenciar na minha escolha de como devo me comportar. Logicamente que uma vez que eu controlo esse processo de aprendizado, eu vou começar a trabalhar o meu lado emocional, né? Porque a emoção, ela faz parte de tudo aquilo que move o ser humano. O ser humano, ele é movido por instintos emocionais, por vontades, né? Tanto é que, curiosamente, nas nossas mitzvot, é, tem uma coisa curiosa, a gente costuma dizer Yehi Ratzon, o que seja a vontade de Deus, né? Yehi Ratzon Milfanecha, que seja a nossa vontade, a vontade de Deus. Ou seja, o que move o ser humano está na base do instinto emocional e do instinto das vontades. Então a gente trabalha o conhecimento para que esse conhecimento possa orientar as nossas vontades e direcionar as nossas vontades para servir a Deus. E como isso é feito? Uma vez que eu trabalho esse conhecimento, eu começo, com o conhecimento, a aplicar no meu dia a dia um processo de objetivos e metas, né, que são para serem alcançadas, como, por exemplo, as mitzvot. Então, por exemplo, se Deus deu para a gente um mandamento a ser feito, então eu me preparo, estudo para conseguir alcançar aquele objetivo que é cumprir com aquela mitzvah. E assim a gente coloca na nossa vida um processo de alcançar metas, né, que são objetivos a serem feitos. Logicamente que esse processo de estudar para alcançar os meus objetivos, os objetivos que Deus espera de mim, na hora que isso é feito, isso vai trazer um regesh, um sentimento de prazer, e esse sentimento de prazer a gente vai chamar de um sucesso, né? Você alcançou o sucesso naquela meta que você planejou conquistar, e você tem uma mitzvah a concretizar, você tem um mandamento a ser feito, e você, uma vez que estuda, se prepara e põe em prática e consegue alcançar, você recebe de retorno o sucesso, o prazer de ter conquistado isso. Então, é uma mitzvah curiosa, a mitzvah de Sfirat Omer, que nos educa a entender como funciona a nossa relação com Deus, cada dia, em cada um dos atributos emocionais que a gente tem, e com isso a gente pode nos planejar para conquistar objetivos, metas, e com isso entender o nosso sucesso como criatura, como um ser humano preparado para servir a Deus. Então, essa é uma das curiosidades que nós temos específica nesse processo de evolução do período da contagem do Homer. Logicamente que são coisas curiosas que o ser humano vai passar, seja ele dentro de um estágio de criança, de adolescente, de adulto, seja ele num estágio de um ser humano eh, letrado, estudioso, um rabino, ou um ser humano simples, analfabeto, recém-iniciado nos estudos, uma pessoa humilde, indiferente. Isso não vai ter diferença em nada, porque é a relação dele com Deus, como ele usa os seus atributos emocionais, como ele usa os seus atributos da revelação de Deus para com ele. Então, esse processo é um processo que vai tocar todos. O belo da mitzvah de Sfirat HaOmer, que independe se você vem com um conhecimento prévio, se você vem de uma família, uma dinastia, se você é rei, ou se você é rabino, ou se você é sacerdote, não faz diferença nenhuma na contagem do Homer. Ou seja, nesse processo de tomada de consciência, nesse processo de evolução, cada um tem a sua relação, conexão direta com o Criador. Então, muitas vezes as pessoas podem imaginar
que ela tem uma mitzvah específica, que eu posso fazer ela melhor, eu posso fazer ela de forma mais embelezada, então eu vou comprar, pega um exemplo, o etrog, tem um etrog muito grande, um etrog muito bonito, ou um tefilim muito do melhor couro, da melhor qualidade, ou um escriba, o melhor escriba, o profissional mais qualificado, e o outro é um inicial, um jovem que começou carreira, então aquele vai ser muito mais caro. Então a gente poderia imaginar que talvez a mitzvah do tefilim, ou a mitzvah do etrog, ou a mitzvah, qualquer uma que seja, eu poderia embelezar ela mais e fazer ela mais enriquecedora, etc, etc. Na contagem do Homer não tem nada disso. A contagem do Homer nos coloca bem de forma de igualdade, todos, adultos, qualquer um que está dentro da idade de Bar Mitzvah, ou seja, a partir dos 13 anos que ele tem já uma obrigação de fazer uma mitzvah da Torá, ele entra no mesmo estágio, no mesmo nível de todos os outros, independente da idade, do conhecimento, da capacidade, se ele é sacerdote, se ele é rei, se ele é príncipe, não tem diferença nenhuma para a hora de se conectar com esse lado, esse atributo divino que nos relaciona com Deus. Ou seja, cada um de nós recebemos de Deus na nossa relação espiritual dentro da nossa alma, esse conjunto de atributos emocionais, podemos chamar assim, dentro das sefirot, como forma de se relacionar. Essas sefirot nos vão conectar com Deus, independente de quem eu sou, de qual é a origem que eu venho, nada disso vai fazer diferença. É o meu momento de se conectar e de processar isso para servir a Deus. Logicamente que temos o lado individual, o lado pessoal. Mas uma coisa curiosa é que dentro do processo judaico nós enxergamos isso de forma não apenas individual, mas também de forma coletiva, uma vez que no histórico da saída do Egito até a chegada do Monte Sinai, a gente fala que é o nascimento do povo de Israel, é uma forma de identidade nacional do povo de Israel. Então, aqui também temos uma visão de que ao longo da história, nesse período, também a nação passa por um crescimento, passa por uma evolução. Ou seja, se eu comecei falando para vocês que nesse período histórico tivemos, em um momento da história, em alguns momentos, mas em um momento específico, no século II, um episódio que levou uma marca que até o dia de hoje a gente carrega como o período do luto dos alunos do Rabi Akiva, pela morte dos alunos do Rabi Akiva. Então, esse episódio, que foi um episódio nacional, isso significa que nesse período não apenas uma evolução individual de cada ser humano, de cada um que está recebendo sobre si a mitzvah da Torá de contar o Homer, existe também uma evolução de forma nacional. O povo de Israel também passa por um processo evolutivo, ou seja, ele também tem que processar dentro dele como nação esse esse crescimento de relacionamento com Deus. Eu pego um exemplo dos dias modernos que a gente vive, por exemplo, estamos nesse período, vou pegar só um exemplo do século XX para facilitar o entendimento do que a gente tem nesse período. Nesse período, por exemplo, de entre Pesach e Shavuot, nós temos no nosso calendário algumas datas que são lembradas e que elas nos processam alguma reflexão sobre como esse processo evolutivo ele vem de forma nacional. Logo no Pesach, em geral, a gente tem na nossa história do século XX alguns marcos fortes. Um deles é uma data que ficou lembrada, que é a rebelião do gueto de Varsóvia, na Polônia, durante o Holocausto, e os sábios, depois que nasceu o Estado de Israel, os pensadores, viram nisso como um símbolo nacional para mostrar a bravura e a resistência do povo de Israel e escolheram lembrar esse período, essa rebelião do gueto de Varsóvia, e escolheram logo depois do Pessah, na semana seguinte do Pessah, uma data que pudesse refletir esse conceito do que foi o Holocausto e a bravura, né, a resistência dos que sobreviveram. Então, temos uma data no calendário
que é chamado o Dia do Holocausto e da Bravura, e essa data é lembrada logo depois do Pêssar, na semana seguinte do Pêssar. Ou seja, nesse processo evolutivo que temos da contagem do Homer, temos um momento de reflexão, uma data de lembrança, onde nos traz uma consciência nacional sobre o desafio que passou o povo de Israel por o que a gente pode chamar um tipo de perseguição, um tipo de teste, de desafio frente às nações, com a questão do ódio, da intolerância, e é um desafio de como as nossas almas se relacionam com toda essa realidade, e não só de forma individual, mas também de forma nacional. É, Em consequência a essa história, tivemos depois do Holocausto, anos depois, a criação do Estado de Israel. Em 48, temos a independência do Estado de Israel, e nós lembramos anualmente, nessa data, que foi declarada a independência do Estado de Israel, novamente uma questão nacional, uma forma nova de se relacionar com Deus, com a oportunidade que tivemos de ter uma nação, de ter uma soberania onde somos donos dos nossos destinos como nação. Não mais vivemos debaixo de favores de impérios, reinos, ou o que for, que dão para os judeus a oportunidade de viver aqui. Não, agora somos soberanos sobre nossa própria terra, e é uma oportunidade de ver como vamos nos interagir com Deus de forma nacional. Novamente, deixamos de lado por um minuto a relação da contagem do Homer como evolução individual, para entender como é um processo de evolução espiritual do povo, da nação, como nós vamos de forma nacional nos relacionar com o Criador. Então, tivemos aqui uma oportunidade com a data da independência. E, logicamente, a consciência nossa de que a independência não veio numa bandeja de prata, como diz um dos famosos poetas israelenses, Nathan Alterman, mas não veio através de uma bandeja de prata, e sim ela veio com muito suor, muito luto, muito sangue. E muitas pessoas morreram para que tivéssemos a independência, e lamentavelmente ainda acontece nos dias de hoje, soldados que morrem, e não só soldados, pessoas que morrem para defender a pátria. E e dessa forma nós temos uma data que lembra esse episódio, que é o dia da memória dos soldados caídos. Então nós temos uma data dentro desse processo da contagem do Homer que nos reflete também a essa realidade e esse processo de coletivismo. Como nação, nós nos relacionamos com esse aspecto da perda e do ganho, a perda da, da pessoa física, e o ganho da soberania, da independência de uma vida dentro de um país onde nos, nos relaciona como parte integral da criação. Ou seja, os judeus foram criados com um propósito e uma terra prometida, e agora a terra prometida tem os seus habitantes naturais, onde eles têm aqui a oportunidade de fazer as suas mitzvot. A gente já falou sobre isso. As mitzvot que são referentes à terra, ou seja, a Terra Santa, ela não é chamada de Terra Santa por acaso, porque aqui é a terra da Bíblia escolhida para que essas leis sejam cumpridas, as leis agrícolas, né, as leis que a Bíblia promove. A Bíblia não promove fazer obrigações agrícolas na terra de Atibaia, ou na terra, sei lá, de algum outro continente, né? As leis agrícolas que tem de plantio, de dízimo, de tudo mais, estão relacionadas com a terra de Israel, com os limites da terra de Israel. Então aqui temos um lado nacional, que é uma forma de como vamos interagir esses atributos nossos como nação com o Dia da Independência. Logicamente que na história do nosso século XX não foi o suficiente o Dia da Independência, porque tivemos a independência, mas não tivemos ainda uma liberdade plena, porque Jerusalém, com os seus lugares religiosos, e não só Jerusalém, mas os lugares sagrados específicos, como Jerusalém, como Hebron, como Shem, onde estão enterrados os sábios, os patriarcas, Abraão, Isaac e Jacó, José, os lugares do Muro das Lamentações, o Monte do Templo, os lugares históricos sagrados não estavam sob domínio de Israel, não tinham acesso a esses lugares. Então,
a partir de 1967, só depois de 19 anos de independência do Estado de Israel, que tivemos acesso a esses lugares. Ou seja, enxergamos claramente aqui também como passou a nação a ter mais uma oportunidade nesse processo evolutivo. Ou seja, a nação de Israel chegou de volta à sua pátria natural, à sua pátria original, da onde tem a sua consciência como nação, né, na Terra Prometida, e em 67, 19 anos depois de ter a independência nessa terra, o povo de Israel vai ter a oportunidade de também vivenciar sua vida judaica plena nos lugares históricos bíblicos onde aconteceram as passagens bíblicas, né, os lugares dos patriarcas, onde reinou o rei Davi, onde o rei Salomão construiu o templo, ou seja, os lugares históricos, uma oportunidade dada para o povo de Israel, e que precisaria aprender a lidar com essa oportunidade, como se relacionar nesse canal com Deus através dessa oportunidade que foi dada em 1967. Logicamente que de todos esses episódios que a gente vem falando, ainda não são de forma plena, ou seja, não temos ainda todos os judeus vivendo debaixo de Israel, não temos ainda uma Jerusalém plena com a construção de um templo, não temos a plenitude, mas estamos com os canais abertos, com as oportunidades dadas de forma nacional, e esse é sim o desafio de ano após ano, de forma nacional, como lidar, como se relacionar com Deus através dessa oportunidade. Ou seja, temos um lado de crescimento e de evolução nesse período da contagem do Ômega de forma pessoal, como eu vou me conectar com Deus e cada ano eu posso evoluir mais, da mesma forma, nacionalmente falando, ou seja, como também o povo de Israel vai se relacionar com Deus em cada episódio. Nós lemos na Haggadah de Pessah, na noite do Pessah, uma das canções chamada Dayenu, né? Se tivesse tirado a gente do Egito, seria o suficiente. E aí, cada etapa, durante 15 etapas, até e chegar no Monte Sinai seria o suficiente? Também não. E sim chegar em Israel e construir o Beit HaMikdash. Ou seja, tem um processo evolutivo de cada etapa, seja ela pessoal, seja ela nacional. E somente depois desse episódio todo que temos da contagem durante o período da contagem número, que tem desde o Yom HaShoah, desde o dia da lembrança da queda dos soldados, do dia da independência, o dia eh, da unificação de Jerusalém. Nós temos o Lag BaOmer, também a contagem do Omer, o dia 33 do Omer, que a gente fala, que também é um momento onde se suspende o luto, porque é uma tomada de consciência de que o mundo não é apenas material. O dia 33 do Omer, a gente provavelmente vai fazer uma aula sobre esse tema em específico. É, falamos também no ano passado, que é um dia onde lembramos um episódio da passagem, da morte, né, do grande sábio Rabbi Shimon Bar Yochai, e é um momento onde se toma consciência de que o mundo não é apenas matéria, existe um mundo extramaterial, que existe uma vida pós-morte, ou seja, não existe vida pós-morte, existe vida pós-vida, né? Existe uma vida após essa vida, né? Não existe morte no judaísmo, e sim uma separação carnal. O corpo fica e o espírito continua, a consciência continua, a vida continua de forma em outra realidade. E esse é o processo da evolução, ou seja, nesse processo evolutivo da contagem do Homer, também o Lag BaOmer, também esse dia específico é um momento também de tomada de consciência do lado individual e do lado nacional, até o auge de chegar é, na entrega da Torá, onde o Monte Sinai vai representar esse processo da conexão da nação como um só, como um ser único perante o Criador, né? Então, esse é um processo evolutivo. Essa é a ideia que a gente queria trazer hoje para vocês, de que esse período da contagem do Homer, essas 7 semanas, é, tem aqui uma visão de enxergar não apenas de forma individual, mas também de forma nacional, e enxergar isso como um conjunto, um pacote de uma mitzvah, que é uma mitzvah, um mandamento bíblico, mas que se estende por 49 dias, passando por 3 meses do calendário judaico, um conjunto inteiro de uma mitzvah que ele tem para cada dia um desafio, para cada dia uma oportunidade
de uma evolução, independente do dia. Se você esqueceu um dia de contar, não quer dizer que você agora perdeu o conjunto todo da ópera, você não tem mais o que fazer, não. Você tem um processo ainda de evolução para cada um dos teus eh, atributos, cada um dos teus momentos emocionais de como se relacionar com o Criador. Essa é toda a nossa oportunidade na nossa aula de hoje. E, se Deus quiser, a nossa próxima aula a gente vai dar continuidade, vamos avançando um pouco sobre os temas desse período. Ok? Então, abraços para todos, esperamos ver vocês na próxima aula. Lembranças a todos, boa noite.